Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar de EdTech da Bússola Tech. Este é um segundo episódio de uma série que nós buscamos discutir como as legislativas estão tomando protagonismo na hora de propor novas soluções, novas formas de deliberar durante essa crise. Vejamos, é um tempo de crise e é um tempo em que nós precisamos redesenhar aqueles processos que nós imaginamos já dominar tão bem. Então, precisamos pensar em novas dinâmicas parlamentares, no plenário, nas suas comissões, pensar em como a sociedade civil, a defesa do interesse incide nesses novos mecanismos e, no final do dia, como a cidadania vai ser remodelada a partir dessas novas ferramentas que nós estamos desenhando. Eu costumo dizer que é um esforço criativo, uma base zero. Temos alguns experimentos pontuais que nos ajudaram a construir essas soluções que estão sendo feitas agora, mas estamos construindo a partir de algo que nunca antes foi desenvolvido, essa finalidade que é o processo de se deliberar, é o processo legislativo. No primeiro episódio, nós contamos com a participação de um representante do Senado brasileiro, da academia, do terceiro setor, para avaliar o que é esse movimento, como que a gente pode aprender com essa primeira experiência que nós discutimos, que foi o sistema de deliberação remota do Senado. Hoje, nós trazemos uma perspectiva diferente. Nós vamos pensar quais são as ferramentas à disposição hoje, os melhores casos no Brasil e no mundo, e também pensar como que essas soluções, a partir de uma lógica modularizada, de uma lógica onde a gente aproveite experimentos, aproveite projetos que já existiam e faça um upgrade neles, que melhore as suas funcionalidades, como que nós podemos agora pensar em como que essas casas colaboram, como junto uma maior resiliência digital para que a Casa Legislativa, durante essa crise ou em crises futuras, tenha uma capacidade de resposta ainda mais sofisticada e mais resiliente frente a toda uma conjuntura que foge ao seu controle. Então, hoje, nós trazemos três perspectivas dessa cooperação interparlamentar. Nós trazemos uma perspectiva de uma Câmara Municipal no Brasil, nós trazemos a perspectiva de um parlamento nacional no Brasil, e nós trazemos a perspectiva de um outro parlamento nacional de outro país. Estamos falando da Câmara Municipal de São Paulo, cuja solução ouvida no começo do ano passado, muito antes da crise, e aprimorada agora durante esse período de crise. Nós temos a solução desenvolvida pela Câmara dos Deputados do Brasil, uma solução que utiliza uma série de ferramentas, uma expertise acumulada durante muitos anos e conseguiu desenvolver com muita rapidez uma solução muito robusta e que atende a praticamente todos os critérios de segurança que nós avaliamos como os mais importantes. E nós temos a experiência de um outro parlamento nacional num momento onde eles estão finalizando a implementação tanto do seu plenário virtual, assim como as suas comissões virtuais, que com uma perspectiva diferente, uma perspectiva parlamentarista. Então, com um protagonismo do parlamento muito maior, com uma participação do parlamento no cotidiano do governo muito mais assertiva do que na realidade presidencialista que nós temos hoje no Brasil. Esse painel será bilíngue, aquelas pessoas que não dominam a língua inglesa podem ficar tranquilos, nós disponibilizaremos legendados na nossa bem. E aquelas pessoas que desejarem fazer perguntas para o Sofiane, aqui presente conosco, podem também mandá-las em português, que eu posso fazer a tradução para ele e a gente conduz o debate de hoje. Então, agora eu vou começar a falar em inglês, então, conversar com a Sofiane. Hi, Sofiane. It's a pleasure to receive you here on our webinar.
I know a very tight schedule on launching your remote deliberation system, or as you call it, your remote House of Commons. So thank you for being here with us. Thank you. Thank you for the invitation. You are the Chief Technology Officer on the House of Commons in Canada. So could you give us a glimpse on what is happening in Canada and how a remote deliberation system to answer the COVID-19 crisis and also the social distancing, but also keeping your democratic institutions working properly? Well, thank you for this opportunity to exchange with the Brazilian audience about this difficult time for all of us. The Canadian Parliament and the Brazilian Parliament have been cooperating in many technology files, and we exchanged in open data and how to bring citizens to benefit more from the digital experiences of our Parliament, and we do it with many other Parliament. And this is very useful, especially in this very tough moment where we need to put solutions and transform and do digital transformation that typically takes years to put in place. But unfortunately, we don't have years. We have weeks. And more importantly, we work and manage in a historic institutions that have principles rooted on aspect that are been invented sometimes 400 years ago or even more in some countries. And then coming a crisis like this, it's at the same time a big problem and also an opportunity because we typically humans become much more innovative and open to change in crisis, and this is not different. Then the challenge in any traditional institution is not unique to Parliament, and the opportunities also they are not unique in Parliament. I can give you an example that in our tradition, voting outside of the House of Commons, it's even a sin that we don't speak about. It's not something that is debatable because part of the tradition is the member have to stand up in front of the citizen and say he vote for or against something. That's how our countries been founded. The founder of our countries decided at that time what is transparency. That is not about you staying at home using your iPhone or your computer and voting. But suddenly, with this crisis, this subject is more and more debated. I've never read in my life a number of articles done by the media and in the social networks about even how Parliament can do e-voting. They even proposing solutions. Okay, and fortunately, we do have our networks, and thanks to the Brazilian Parliament, who are doing that already. Technically, we know how to do it. Okay, because some other parliament did it already. And in some cases, we even participated in other parliaments who want to do that. But how to do it culturally, okay? And what are the challenges to bring them? And every country have their own beliefs, own culture. Then you cannot take a solution that work in Europe or work in Brazil and bring it to Canada and vice versa. What's important in Brazil is not necessarily very important in Canada, and what's important in Canada maybe is not even considered in Brazil. We do have other challenges also that they are unique for us. We are a country that we are bilingual, and not like many other countries who have multiple languages. In our case, the language is part of the culture, is the identity of one of the biggest province, Quebec. Then it's not something optional or something that you will do it to allow people to listen to the debate on a preferred language. It's part also of the debate. The way and the phrases that you select to say in French
okay, are not the same phrases you're going to select and say in English. Then what is the big challenge to bring our parliament uh, to become a virtual parliament? And before you get to making a parliament a virtual parliament, we always speak about the plenary, but there is much more into it, because it's how you're going to digitalize all your infrastructure and humans, how you're going to allow them to work remotely. Okay. Then in our case, for example, when we decided to go to a confinement mode, for the last 10 years, we have already digital strategies and that we implemented and we executed on them. And we have business continuity plans that is preparing us for many scenarios. And fortunately, we have those. We've been able to use some of it. But we never envisioned a scenario where all Canadians will be locked at home. We envisioned a scenario where there is one building that is not accessible, maybe a city that is not accessible, but not every Canadian they are at home. And when the confinement took place, even the people themselves, they are not prepared to be confined in a house. For instance, we do have member of parliament who have left their equipment in Ottawa, okay, because they decided not to bring their laptop with them. And now they are stuck in a vacation home without equipment. Uh, the first day, we have about 2,000 users who've been able to work at home. And after 48 hours, the first week, we reached 4,000 users working from home. Then if a parliament is not digitally prepared, like the Brazilian parliament that we work with, the challenge will be much bigger, okay, and quasi impossible. You cannot wake up one day and say, okay, we're going to have 4,000 people working from home and doing the same thing that they are doing in Ottawa. And then the other challenge is how to adapt the rules of the procedure. In the House of Commons, when a member want to have what we call the point of order, who want to interrupt the debate and say something, he stand up. And when he stand up, the speaker ask him, okay, you can speak now. But in a virtual video conference, how that person is going to stand up if you have 300 people reaching, okay? You don't see 300 people in a screen. Then very small things like this, uh, and these rules are documented in a very official document. Then it took us a couple of weeks. We started with committee meeting, baby steps. We started with one committee of 10, 20 people. And we learned through that. We grown to 6 committee now. And then today we have done our first plenary with 300 people. The last challenge before I give you the floor, it's our workforce, because our workforce are also impacted. Then we have family who have people who are sick, that incapacitated with the coronavirus. We do have other family who are locked out, okay, and they cannot come. And we do have even family that they are not sick or have a health problem, but there is no daycares. Then they have kids at home and they cannot leave them alone. And that's are the challenges that everybody will meet in this kind of situation. That's it. If you have any other question, Perfect. I do actually. We have the non-technical challenges on implementing a remote deliberation system. Um, do you think this tradition is somehow conflicted with the legislative digital transformation? I think, as I said earlier, uh, if we did not have uh, the current situation where people are faced with, I think there is no change in the way the House of Commons run business. There will be early adopters, and they will be able to 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 do things and change things very fast. And what I note in the parliamentary world, that there are people who are watching Parliament, watching other Parliament, what they did, and it depends of what the other Parliament did. Suddenly,
it make it easier to change that procedure or rules or legislation. Okay, like in everything, there is the early adopter and there is those who gonna adopt things uh, later. In our case, for instance, it's not all the political parties that are favorable for a virtual parliament. Okay, and you can read the media and you will see clearly that there are some political party they are not favorable for a virtual sitting. Okay, and that's another challenge because it brings the politics complexity added to the procedural and rules that need to be adapted. I can share with you later some links for our there's a parliamentary committee studying what's possible, what's not possible. They're going to table a report mid-May, and many of the questions around constitution, around legality, around um, security, all those are put on the table and they are being studied. Then there is no, I don't have a recipe for that except to say inclusion and openness of mind. We don't work technology alone. We work with our legal branch. We work with our legislative branch. We work with our clerks. Okay. We work with our national security partners, and we work with our partners. I think we are fortunate to have a partner who have done things, okay, and we can debate that with them. And in this case, of course, Brazil is one of them. Very interesting because here in Brazil, just to give you a glimpse as well, we have this movement happening on the national parliament. Patricia here is a representative of that movement. But we also see this movement happening at the state level and at the local level. So basically, when we look at the local level, we see some of the challenges. For example, the public servants are implementing a very well designed project, but when they went to the implementation, they saw, okay, the members, they don't have on their houses. So how can we handle this situation if the member only has access to internet on the parliament, on the local parliament in this case? So this is an issue we have to address. I'm switching to Portuguese now, Sofiane, just for a moment. Pessoal, as perguntas nós vamos direcionar para no final do nosso webinar, assim que a gente avançar na nossa conversa com todos os participantes. Podem ficar tranquilos que nós vamos tentar responder todas as perguntas. Partindo agora para uma conversa com a Maria Nazaré Lins, ela é da Câmara Municipal de São Paulo, e a Câmara Municipal de São Paulo tem um aspecto muito interessante nessa discussão. Ela tem um sistema de deliberação remota já há algum tempo. Não é um sistema de deliberação remota que foi desenvolvido agora na crise da Covid. E nós temos hoje aqui a Maria Nazaré para conversar um pouco com a gente sobre um pouco do que é o sistema de deliberação remota da Câmara Municipal de São Paulo, que tem as suas particularidades frente aos demais, assim como esse tempo de desenvolvimento muito próprio. Nazaré, bem-vinda ao nosso webinar de hoje. Boa noite, muito obrigada, Luiz, pelo convite. Thank you, Sofiane. Nazaré. Obrigada, Patrícia. Então, estou muito feliz e obrigada a todos vocês também que nos assistem, que prestigiam, de algum modo, a importância de o Poder Legislativo estar trabalhando em um momento de isolamento social, nesta gravíssima crise mundial, onde talvez fosse ainda mais necessária a intervenção do parlamento. Eu acredito que todos nós estamos nos adaptando. Eu, pessoalmente, sinto falta daquele olho no olho. Sim, pois não.
Não, desculpa, por favor, pode continuar. Eu, Só para dar um oi aqui para Patrícia Maria Nogueira, que nos mandou uma Patrícia. pergunta, para Conceição Faria. Vamos encaminhar as perguntas ao final da nossa conversa. Pessoal, vocês têm o chat aqui ao lado para vocês irem falando à vontade. Tem os emojis, se vocês quiserem também mandar um joinha. Assim a gente vê quem está prestando atenção e quem não está também. Mas fiquem à vontade para participar. Olha, já tem a Débora participando. Nazaré, ó, o Cid também acabou de mandar um joinha. Obrigado, pessoal. Nazaré, entrando já na discussão mesmo, naquilo que é o cerne da questão. O que é o SDR da Câmara Municipal? Pode contar um pouco para a gente, explicar um pouco a ferramenta, do que se trata? O sistema de deliberação remota na Câmara Municipal de São Paulo é um sistema que substitui a presença física dos parlamentares, do público, de muitos funcionários, e, no entanto, o processo legislativo começa e termina em meio absolutamente digital, virtual, sem necessidade da presença física do parlamentar no prédio, na Câmara Municipal de São Paulo. Portanto, o que é um processo legislativo típico, né? Ou seja, há um protocolo, uma petição que é apresentada, uma propositura, um projeto. Esse projeto irá tramitar por diferentes comissões, que são reuniões de parlamentares afetos a uma determinada matéria, a justiça, finanças, saúde, educação. Conforme a natureza daquele projeto, ele irá tramitar por diferentes comissões. E, ao final, será então apresentado em um plenário físico, onde haverá ali uma oportunidade para partes, discursos, debates, e, finalmente, um painel eletrônico vai dizer qual é o resultado daquela votação, daquela deliberação. O sistema de deliberação remota permite que tudo isso aconteça, porém, sem objetos físicos ali estarem sendo tramitados, né? Portanto, num momento como esse que a gente está vivendo, que exige o distanciamento social, ele é uma solução maravilhosa para que o legislativo não pare. Perfeito, Nazaré. Perfeito, Nazaré. Então, essa solução hoje, ela é apenas para o plenário da Câmara Municipal de São Paulo? Ou as comissões também estão utilizando esse tipo? Então, na verdade, o sistema de processo legislativo digital, ele foi desenvolvido por técnicos da Câmara Municipal de São Paulo, do nosso Centro de Tecnologia, sempre em diálogo com a nossa Secretaria-Geral Parlamentar e também com a Procuradoria, ou seja, aqueles que vivem o dia a dia do funcionamento das comissões, das tramitações, dos debates, até a sua finalização, que é a Secretaria-Geral Parlamentar, o Centro de Tecnologia, tentando reproduzir de algum modo todo esse processo por meio de um sistema de informática e, ao mesmo tempo, havendo compatibilidade dessa solução de informática com o regimento interno, ou seja, com a norma que rege o funcionamento da Câmara. Então, era necessário ter essas três interfaces, né? Hoje, o sistema permite que as discussões das reuniões, ou seja, os pareceres da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças, da Comissão de Administração Pública, da Comissão de Saúde, eles sejam introduzidos em meio eletrônico, digital e, portanto, sujeito ao controle, né? Durante todo o processo legislativo, tudo isso é transparente e é perfeitamente passível de acompanhamento, ou seja, qualquer um pode ver o que está acontecendo na tramitação de um projeto que está tramitando remotamente na Câmara Municipal de São Paulo. Nazaré, como eu falei no começo da minha fala, vocês não implementaram essa solução agora. Vocês implementaram ela, salvo engano, em março de 2009. Qual o objetivo de vocês? Porque isso demanda um investimento
de recursos, demanda um investimento de tempo no convencimento dos parlamentares de que essa é uma solução necessária. Mas eu queria entender um pouco melhor o que motivou vocês a lançarem um projeto como esse, num contexto que não demandava com a urgência que demanda agora. Você pode contar um pouco para a gente? Sim. Na verdade, a Câmara Municipal de São Paulo já passa por um momento de modernização, de intensificação do uso da tecnologia há vários anos. No âmbito do processo legislativo, concretamente, já em 2010, se iniciou um sistema eletrônico de apresentação de emendas dos parlamentares quando se votava o orçamento, ou seja, a lei orçamentária é muito importante. Em uma cidade como São Paulo, que é o quinto orçamento público do Brasil, ou seja, a cidade de São Paulo ela tem um orçamento só inferior ao orçamento da União, do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, e estamos aí, portanto, com grandes problemas urbanos e sociais, uma cidade com 12 milhões de habitantes, e quando da votação da lei orçamentária anual, os parlamentares tinham muitas iniciativas, mas essas emendas ao orçamento já teriam que ser apresentadas desde 2010 em meio eletrônico, com assinatura digital. Então, tudo isso, digamos assim, já foi um início de familiaridade com um sistema eletrônico de apresentação e deliberação. Posteriormente, em 2015, a gente introduziu o Sistema de Processo Digital Legislativo, o SP-LEGIS. Por meio desse sistema, os protocolos são feitos em meio eletrônico, o processo é digitalizado, ele pode ser acompanhado pelo público em geral através do site da Câmara Municipal de São Paulo. Então, já existe toda uma transparência digital nos nossos processos legislativos. Porém, as reuniões e as deliberações das comissões eram feitas, e são feitas, como regra, presencialmente. Mas aconteceu um fato novo em 2019. Houve uma determinação da presidência para que nós pudéssemos, mediante alterações legais, regimentais, portanto, e mediante soluções de tecnologia, permitir que, para aqueles projetos de menor complexidade, que tramitam apenas por duas comissões, Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, projetos que não são polêmicos, de um modo geral, ou seja, projetos cuja tramitação é mais simples e mais ágil, que esses projetos pudessem ser feitos em meio exclusivamente digital, inclusive a deliberação final. Por isso, nós chamamos esse sistema, informalmente, de plenário virtual. Ou seja, tudo acontece em meio virtual. Para que projetos? Projetos ligados a denominações de logradouros, de próprios municipais, ruas, projetos ligados a honrarias, a concessão de honrarias, a pessoas, enfim, e projetos ligados a datas comemorativas, no calendário. Esses projetos, embora sejam de menor complexidade e de menor impacto, eles respondem por 70% do que tramita no Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, que é o maior legislativo municipal do Brasil. E a ideia seria deixar o plenário físico, o ambiente de debates, as reuniões mais importantes que há em todas as comissões, reservar esse espaço para os demais projetos. Os 30% de projetos restantes são urbanismo, meio ambiente, o próprio orçamento, educação, saúde, zeladoria urbana, muitas questões relevantes, meio ambiente, plano diretor da cidade de São Paulo. Ou seja, a gente tem muitas questões muito relevantes na cidade e a ideia era privilegiar o espaço físico para esse tipo de debate. Então, o que houve ao longo de 2019? Em pouco tempo, o sistema de processo legislativo digital, que já estava implementado, foi aperfeiçoado com o módulo do plenário virtual para permitir a publicidade e o debate, ainda que menos intenso,
mas também possível por meio de chats, por meio de oportunidade de fala para os parlamentares, mesmo nesses projetos de menor complexidade. Tudo isso foi solucionado em termos tecnológicos e já entrou em funcionamento. Então, já no ano passado, mais de 100 projetos haviam sido deliberados, não só deliberados, apresentados, discutidos e votados em ambiente exclusivamente virtual. Projetos estes menos complexos, mais simples, que diziam respeito a essas matérias. Então, quando irrompeu a emergência, a pandemia, foi muito ágil a Câmara Municipal de São Paulo para alterar o seu regimento, admitindo que regime de urgência para esses projetos que fossem apresentados, tanto pelo prefeito como pelos próprios vereadores, porque era uma questão que afetaria, e certamente afetou muito a cidade de São Paulo, e esses projetos foram, de fato, o regimento interno foi alterado, ainda no finalzinho de março de 2019, o setor de tecnologia da casa já adaptou o sistema existente para projetos mais complexos, introduzimos mecanismos de videoconferências, portanto, as reuniões são públicas, são perfeitamente acompanhadas pelo público em geral, aliás, passaram a ser muito mais acompanhadas, diga-se de passagem. Então, as reuniões das comissões, as deliberações das comissões e o plenário, tudo isso é público e acessível ao público, e tudo isso é feito remotamente, sem a necessidade da presença física dos parlamentares para essas discussões e deliberações. Perfeito, Nazaré. Olhando desde lá de março de 2019 até agora, quais foram as mudanças tecnológicas que vocês precisaram fazer no plenário virtual? Imagino que uma ferramenta de vídeo para os vereadores participarem, mas como foi esse processo de adaptar aquela ferramenta que já existia, que já cobria uma boa parte do processo legislativo para iniciativas de menor complexidade, para abarcar uma discussão muito mais ampla, com vídeo Foi criado... da municipalidade? Como vocês fizeram isso? Sim, o sistema já estava, digamos que, preparado para receber alguns incrementos. Todo esse processo ele aconteceu de uma maneira gradual, né? Houve um diálogo intenso entre o Centro de Tecnologia e a Secretaria Parlamentar. Também utilizamos o recurso do Microsoft Teams, né? Ou seja, de videoconferência. Os parlamentares, os vereadores, são 55 vereadores na cidade de São Paulo, o maior parlamento municipal do país, que só é cabível para cidades de mais de 8 milhões de habitantes, que é o caso da cidade de São Paulo. Eles já estavam mais ou menos familiarizados com o sistema de assinatura digital, de deliberação virtual, para aqueles projetos de menor complexidade, mas houve todo um cuidado do nosso Centro de Tecnologia, por determinação da presidência, de prestar uma assistência aos vereadores para que eles tivessem facilidade de acessar o sistema de plenário virtual, e isso foi possível, né? De fato, em todas as sessões, e houve várias, todas as semanas tem havido deliberações do Colégio de Líderes da Câmara Municipal de São Paulo, reuniões de comissões, reuniões extraordinárias virtuais, reuniões importantes, com a presença, por exemplo, do secretário de Finanças da cidade de São Paulo, explicando como estão sendo aplicados os recursos destinados para o enfrentamento da pandemia, reuniões com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, também prestando esclarecimentos à Câmara Municipal de São Paulo, e tudo isso podendo ser acompanhado pela população em geral, não só pelos parlamentares daquela comissão específica. Tivemos até mesmo uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Há uma reunião, uma comissão parlamentar de inquérito instalada para investigar problemas de violências contra as mulheres. E, lamentavelmente, esses problemas aumentaram durante a quarentena. O confinamento, de alguma maneira, até propicia o incremento desse tipo de ocorrência
Então, lamentável. Então, também a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a violência contra as mulheres, cujos prazos poderiam estar suspensos, ela se reuniu também de maneira pública. Houve várias sessões, deliberações importantíssimas na cidade de São Paulo, desbloquearam recursos de alguns fundos públicos, de orçamentos públicos que tinham vinculação a determinadas finalidades, tudo isso mediante lei foi autorizado que fosse destinado para ações de saúde, ações de assistência, de combate à pandemia. Então, tudo isso aconteceu de maneira virtual, os vereadores se adaptaram rapidamente, ou seja, todas essas reuniões de comissões, como também as sessões plenárias, como também o Colégio de Líderes, tem contado com a presença maciça dos parlamentares, de 55 parlamentares, 52, 53 acompanham, 54 votam. É impressionante, realmente, perceber a adesão, o engajamento dos parlamentares nesse sistema de deliberação remota que se tornou agora indispensável para que o parlamento não parasse, para que a Câmara continuasse exercendo o seu papel fundamental, tanto de legislar como de fiscalizar o executivo, o prefeito, durante esta crise gravíssima que a cidade está atravessando. Obrigado, Nazaré. Perfeito, perfeita a sua explicação. Acho que enriquece muito o nosso debate. No final, a gente vai ter o espaço para as pessoas realizarem as suas perguntas. Eu já vi que tem várias aqui, inclusive algumas que eu já vou encaminhar nas minhas falas. Mas agora quero dar as boas-vindas à Patrícia de Almeida, servidora da Câmara dos Deputados, uma das pessoas responsáveis pela implementação do sistema de deliberação remota da Câmara, que eu enxergo hoje como um dos sistemas mais sofisticados de deliberação remota já implementado em parlamento nacional ou subnacional. De fato, acho que vocês têm essa expertise para compartilhar tanto de um conhecimento que eu acho que a Patrícia vai compartilhar um pouco, foi feito num espaço de tempo muito curto, e assim como daquele conhecimento acumulado por anos e anos de desenvolvimento de ferramentas, de uma priorização dessa agenda de transformação digital. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Tudo bom, Luiz. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com a Nazaré, com o Sufiane, um grande amigo. E estou aqui. Do sistema de deliberações da Câmara, eu queria até agradecer aí a oportunidade, mas ressaltar que ele é fruto de muitos colegas, especialmente daqueles que trabalham com os sistemas legislativos, que vem aí no esforço árduo mesmo para manter tudo e fazer a coisa ser sempre incremental. Imagino, é muito trabalho em equipe, muita colaboração para conseguir colocar uma solução tão robusta como essa na rua. E me conta uma coisa, Patrícia, explica por que, diferente de outros modelos que optaram por uma abordagem totalmente online, totalmente remota no caso, a Câmara dos Deputados optou por um sistema de deliberação remota no modelo híbrido, que também contempla a participação no plenário físico. Ok. Bem, o nosso sistema de deliberações precisava de um suporte legal. E ele veio por uma resolução, assim como as outras casas legislativas. Mas o interessante é que a nossa resolução, a 14 de 2020, ela previa que o deputado ele teria que ter condições de participar com pelo menos uma linha telefônica e um smartphone. Isso foi, além de outras premissas que estavam ali na resolução, isso foi basilar de toda a solução. Então, a equipe que coordena as soluções legislativas dos sistemas teve que mergulhar, né, e ver uma forma de viabilizar, e daí saiu a arquitetura, que é um aplicativo, o Infoleg, um conjunto de sistemas legislativos e a plataforma de videoconferência. Basicamente, esse tripé. E o aplicativo ele já existia, a Câmara já, desde 2016, trabalha com o Infoleg,
com o foco da transparência. Nele, qualquer cidadão encontra informações sobre legislação, proposições, a agenda e o que acontece nas comissões, a agenda e o que acontece em plenário, lideranças e uma série de informações ricas de várias fases do processo legislativo. Então, o que foi feito agora é um acréscimo para que funcionalidades fossem exclusivas aos parlamentares na sessão plenária. E o aplicativo, né, agora, pelo aplicativo, o parlamentar ele consegue registrar a presença, identificar se tem alguma indicação de voto pela liderança, votar, ver resultado e uma série de outras funcionalidades. Mas o interessante é que o aplicativo se comunica com os sistemas internos por um canal seguro, cifrado. Mas isso é absolutamente independente do serviço de videoconferência, que foi configurado, assim como o Soufiane destacou, para informações, para imagens e sons que devem ser públicos. E aí entra o local da videoconferência, né? A escolha foi o plenário Ulisses Guimarães, seria um local seguro, porque nós teríamos condições de colocar pessoas com distanciamento seguro lá entre elas. É um local que já possuía uma infraestrutura de câmeras e microfones profissionais de boa qualidade, que precisaram ser ajustados para se integrar a conferência com as outras câmeras da plataforma de videoconferência. É algo que, num princípio, não foi simples, para que uma coisa não interferisse na outra. E aí veio a questão híbrida, que você falou, né, que é justamente a possibilidade de se fazer uma distribuição qualquer entre parlamentares dentro do plenário e fora dele, em qualquer proporção. A ideia é que nós conseguíssemos cobrir toda a estratégia de combate do Covid-19, respeitando as orientações nos diversos momentos da curva. No início da curva, quando as regras de distanciamento não são tão rígidas, e aí poderíamos ter alguns parlamentares dentro do plenário, como aconteceu com alguns líderes de partido, e a grande maioria ficava remota. Também admitindo-se o pico da curva, em que nós poderíamos ter só o presidente e aquelas pessoas que o auxiliam lá no plenário, mas também todos remotamente. É possível. E no final, na cauda do ciclo de vida do vírus, respeitando-se as mesmas regras do início. Mas mais que isso, a nossa estratégia era deixar à disposição da instituição, se ela assim desejasse, condições de usar dessa estrutura como contingenciamento, como uma estratégia, né, como uma estratégia de continuidade do negócio, de continuidade da missão da instituição. E aí pode ser utilizada para diferentes problemas, desde afastamento por problemas de saúde, deslocamentos, né, diversos, que nós temos muitos deslocamentos no Brasil. Se houver problema de transporte regional, nacionalmente, nós poderíamos atender, até convocações rápidas. Eu achei interessante a proposta da Nazaré, eles já viram outras formas de trabalhar essa distribuição, mas a ideia foi oferecer à instituição, do ponto de vista tecnológico, condições de ela ter uma estratégia de contingenciamento, que apesar de ter uma proposta remota, levasse em consideração o maior número de variáveis do mundo real, né? E hoje nós temos aí as sessões plenárias, elas têm acontecido entre 500 e 511, 512, acho que 511 deputados, não menos que isso. Destacando-se que 500 foi na quinta-feira da Semana Santa, né? E temos 2 deputados com problemas de saúde, um com Covid, inclusive. Então, assim, é um índice de presença altíssimo. Patrícia, tem um ponto que eu acho muito interessante na fala do Soufiane. Ele fala que esse processo que deveria durar anos está sendo discutido agora em meses.
eu acho interessante que a escala para vocês não foram nem meses, nem semanas, foram dias. Então, você, como você mesmo falou, tinha uma resolução determinando que as atividades fossem deliberadas de uma forma remota, mesmo que parcialmente. E, salvo engano, 7 dias depois a ferramenta já estava sendo disponibilizada para os parlamentares. Então, agora, saindo um pouco do nosso front-end, do que a gente enxerga, olhando agora para o nosso back-end, para o nosso desenvolvimento, como foi desenvolvida essa solução do SDR da Câmara. Você mesma comentou que vocês integraram ferramentas que já existiam, por exemplo, o aplicativo Infoleg, desenvolveram sistemas de apoio ao processo legislativo. Por que vocês optaram por essa modularização do desenvolvimento da solução e não desenvolveram uma solução inteira do zero nesse prazo que vocês tinham? Conta um pouco para a gente como foi esse processo de tomada de decisão na hora de desenvolver uma solução. Frenético. Foram 8 dias entre a publicação da resolução e a primeira sessão virtual. Não dava tempo de fazer nada do zero. Então, a equipe responsável pelos sistemas legislativos, especialmente eu queria destacar o Fernando Torres, o arquiteto do Infoleg, o responsável pela coordenação, o Bruno Campelo, eles mergulharam no que nós dispunhamos de blocos de sistemas. Alguns deles estavam prontos e não haviam sido colocados em produção nem dentro da casa, tiveram que ser adaptados para colocar fora. Então, eu acredito que uma combinação de elementos tecnológicos e estratégicos ajudaram nessa decisão. Dentro do contexto de tecnologia, nós já tínhamos um aplicativo. E, por nossa sorte, era um aplicativo que já era rico em abordar diferentes fases do processo legislativo. Olha que sorte! Será que foi sorte? Foi aposta. Foi estratégia na missão. Então, o que nós precisávamos é acrescentar nesse aplicativo aquelas atribuições que o parlamentar precisava fazer no momento, no plenário, para votação, porque aquilo só era feito localmente. Adicionalmente, a TI estava muito preocupada em oferecer condições para o parlamentar atuar não somente no momento da sessão, que é o final do processo, né? Que o deputado tivesse imbuído de condições para uma atuação mais próxima da realidade. Então, teria que, no mínimo, ele poder apresentar as suas proposições remotamente, né? E foi o que aconteceu. Então, foram feitas análises do que podia ser combinado de soluções. Hoje, o parlamentar, de qualquer lugar do mundo, ele pode fazer uma proposta de lei, um projeto de lei, isso é autenticado digitalmente. Se for o caso de autoria múltipla, ele recebe também, o documento recebe da mesma forma as assinaturas dos outros autores parlamentares. Isso segue. No caso de emendas, mesmo procedimento. Isso culmina com o momento lá no plenário, na votação. E, em seguida, todo esse resultado sai de forma automática para o plenário, para o portal institucional e para os dados abertos da Câmara. Então, nós só tivemos que agrupar essas peças de forma que, uma vez colocadas ali as informações, elas já saíssem para a transparência, né? Então, do ponto de vista tecnológico, acho que isso ajudou muito. Do ponto de vista estratégico, algumas decisões pretéritas foram, assim, foram norteadoras de tudo. Viabilizadoras, talvez. Primeiro, a decisão há 2 anos da Diretoria de Inovação e TI de que iria mergulhar nas metodologias ágeis para soluções de TI. Isso fez com que as equipes já estivessem preparadas a pensar numa forma de conceber uma solução dentro de um time frame, de um espaço curto de tempo, prototipada. Já estavam acostumadas a trabalhar com grupos multidisciplinares,
e reuniões diárias. Então, nada disso precisou ser dito, já estava no sangue. Segundo, uma aposta de longa data em parlamento aberto, em que muitos esforços foram feitos para dar transparência nesse processo legislativo. Ainda tem mais a caminhar, sempre nós estamos achando muita coisa, mas o portal caminhou para isso. O próprio Infoleg é um certificado de transparência, né? Quem não baixou, por favor, baixem, vale a pena. E os dados abertos, que hoje são automáticos. Então, nós só precisávamos alimentar aqueles blocos de sistemas que os dados estariam lá, naturalmente. E uma terceira decisão foi tomada o ano passado. A Casa decidiu por começar um projeto para que o processo legislativo fosse o mais digital possível. Ainda tem muito a correr nesse projeto, muito do que nós sonhamos. Mas o simples fato dessa decisão ter sido tomada o ano passado, e nós termos começado uma série de discussões, uma série de rodadas envolvendo design thinking com pessoas diretamente envolvidas no processo, vários perfis, vários pontos de vista, isso foi suficiente para que nós identificarmos rapidamente as fragilidades, o que poderia ser aproveitado. E isso nos poupou um tempo que nós não tivemos esse ano. Nós não tivemos. Então, eu acredito que a soma desses elementos estratégicos com os tecnológicos balizaram essa trilha que foi e viabilizaram essa decisão. Perfeito, Patrícia. Eu vou te fazer uma terceira pergunta que eu tinha entendido como muito importante, mas que duas pessoas também perguntaram. A Patrícia Nogueira e um instantinho, a Maria do Carmo Caçador. Você hoje coordena um grupo de 23 casas legislativas ao redor do mundo em torno dessa transformação digital. Qual o papel desse grupo e como que essas casas legislativas podem se ajudar no momento de crise como esse? Como que elas podem trocar expertise? Por exemplo, como vocês, pela Câmara dos Deputados, podem compartilhar esse conhecimento que vocês acumularam? Como vocês, por exemplo, podem aprender com experimentos de outras casas legislativas? Conta um pouco mais desse grupo. E eu já vou dar um spoiler que daqui a pouco eu vou perguntar a mesma pergunta que a Anne em inglês. Ok. Bem, o Sufiane até adiantou um pouco, o grupo foi formado para a condução de um projeto que interliga os dados abertos dos parlamentos. Então, o nosso propósito é colocar à disposição do mundo, do cidadão do mundo, um site onde onde projetos de lei e leis podem ser procurados por qualquer tema numa linguagem comum. Nós já temos um protótipo, já adiantou muito, o projeto prossegue. O Sufiane é um grande parceiro nosso desde o início do projeto. Mas um dia eu estava no grupo e coloquei a pergunta de como os colegas estavam lidando com a pandemia, né? Como é que eles estavam fazendo para manter o parlamento, os seus parlamentos ativos. E imediatamente foram muitas perguntas, muitos depoimentos, né? E que não pararam, né? Hoje nós temos colegas de TI de 23, como você falou, 23 parlamentos, são mais de 50 colegas, né, discutindo diariamente as suas experiências e as suas dores, porque a área de TI tem sido muito demandada, e nisso a colaboração faz muita diferença. Então, os questionamentos, eles vão desde estratégia até tecnologia, mas principalmente as razões que fizeram com que os parlamentos tomassem essas decisões. Porque há muito cuidado em não se julgar a solução de um parlamento sem se conhecer as razões. Sempre quando nós perguntamos, e aí você vai ver, poxa,
era a única forma que eles tinham de fazer. Ou que bom que eles tinham condições de chegar até lá. Né? Então, há muito zelo por esse julgamento para que ele não seja feito sem o conhecimento das causas. E o interesse ele varia, ele vai variando no tempo. No começo, as perguntas eram qual é o instrumento legal que vocês usam? O que está escrito aí? Como é que isso foi viabilizado? Foi difícil a aprovação? Qual o texto? E depois as perguntas caminharam por qual é a plataforma de videoconferência que vocês adotaram? Por quê? Avaliaram quais as funcionalidades que ela apresenta? Qual o custo? Qual o perfil das pessoas envolvidas? Qual o nível de complexidade? E aí, depois a coisa foi caminhando para discussões bem mais complexas e mais profundas, tecnicamente. Então, a questão de segurança foi muito explorada, a ponto de nós aqui, né, na Câmara dos Deputados, nós tivemos que fazer um relatório nós tomamos a decisão de fazer um relatório de avaliação de riscos que é atualizado quase toda semana e colocado à disposição de todos os parlamentos. E há questões também bem peculiares, como os parlamentos que precisam da tradução simultânea, né, nas suas sessões plenárias, como Sufiane já colocou, é o caso da House of Commons do Canadá, é o caso do Parlamento Europeu, do Parlamento do Pan-Africano. Há situações também, há perguntas bem detalhadas de como fazer esse modelo híbrido que faz uma mistura entre as câmeras profissionais com as câmeras dos computadores, isso não é tão simples. Então, e no que se refere a sistemas, os parlamentos, eles têm uma consciência muito forte das distâncias que existem entre formulação de leis em cada um deles, né? Das suas peculiaridades em como a lei é construída e também os seus regimentos internos. Então, a preocupação no que se refere a sistema é ele conhecer quais são as funcionalidades que cada país está fazendo ou fez, por que elas foram colocadas ali, como elas se conversam, que protocolos de segurança ou de comunicação são utilizados entre elas, que nível de transparência é dado, né? E muito do esforço que é colocado. Mas eles preferem, eles mesmos, fazerem as suas adaptações. Né? Esse é mais ou menos o cenário nessa conversa com os parlamentos. No âmbito brasileiro, nós temos sido procurados por algumas casas legislativas nacionais, e aí o escopo é mais amplo. As perguntas vão desde a estratégia até o código. Né? Nós temos conversado com todos eles, estamos à disposição, né, de quem precisar, e naquilo que tiver ao nosso alcance. Né? Então, assim, Luiz, o que fica muito forte é a necessidade, né, a importância da colaboração no cenário internacional e no cenário nacional. Se ela já era necessária numa situação de normalidade, imagine nessa de contingenciamento. Então, não temos tempo. Né? Tempo não é mais está difícil até mensurar. Então, passa a ser um elemento que não podemos abrir mão dele, a colaboração. Perfeito, Patrícia. Pessoal, vou mudar um pouquinho para o inglês para fazer essa mesma pergunta para o Sofiane. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui pipocando para a Patrícia, eu já volto para ela. Sofiane, I just asked Patricia, both of you are a part of an international group of parliaments that's composed today by 23 houses. And some of our audience just asked, what is the importance of this on helping you during this COVID-19 crisis? So are you collaborating in these groups? Are you sharing your expertise, sharing what you have been doing? Can you share a little bit on your impressions on this Inter-Parliamentary Cooperation Group? Certainly. I'm personally a big believer of the Interparliamentary
cooperation. I am in the cooperation of Interparliaments for the last 20 years now. I am member of the IPU, the International Parliamentary Union, member of many other network. I think it's golden to have these forums and the exchange, because at the end of the day, conceptually, if we back off a little bit, all parliament, they do the same thing, and they do have the same problems, okay, with some different flavors for every country. But at the end of the day, we serve members, we give them space, safe space to debate. We disseminate that information. We support them. We support them when they are in the parliament, when they are traveling. We help them reach the citizens. And that's what parliament they do, okay? Then when you bring technology and technology evolve, unless you have a lot of money and a lot of time, okay, sometimes you have to make choices. And when you want to make their choices, it's very useful if you can join forces with many other parliament or learn from other parliament who have already made that choice. As a matter of fact, I just posted something to our network. We use WhatsApp, and I expect to receive responses. As soon as we are speaking right now, my speaker have a concern that people, members, when they are participating in a virtual setup from home, they can put some pictures or things behind them, okay, which may be against the principle of neutrality in a parliament, okay? And then this is a unique problem. How many virtual parliament are sitting today? And most probably they got the same problem. And most probably they have a response. This is a small example. And it can go as a big debate about why I will use Zoom and why I will use Teams or WebEx or any other technology. And have you tried this one? That is one of the biggest value. Another big value, not all the parliament are fortunate like ours, and not all the parliament, they have the resources that we may have. And I think the parliamentary cooperation, if we believe in democracy and global openness, then it is the best way to help smaller parliament, national or international, and that's also noble in itself, and that's what we do, okay, is to try to help those who cannot afford. Patrícia, nós temos uma pergunta do Júlio Canelo. Ele pergunta se há alguma previsão de disponibilização das votações nominais e orientações de liderança do SDR através dos dados abertos da Câmara e as suas APIs. Isso é algo que nós estamos trabalhando, né? Não deu para ficar pronto nos 8 dias, nós temos blocos. Nós precisamos focar, e aí houve um esforço na primeira versão do app, já saiu uma segunda, uma terceira. Eu acredito que ainda perto da terceira nós consigamos colocar todas essas informações em dados abertos, porque foram acréscimos no app que ainda não houve tempo de colocar. Perfeito. Já estou registrando, tá? Nazaré, você quer fazer um comentário? Porque o Hugo ele pergunta similar. Ele pergunta: vocês poderiam explicar melhor a questão dos dados abertos nos parlamentos? Ele diz que vê isso mais na área de comunicação e pesquisa científica. Vocês têm alguma iniciativa nesse sentido na Câmara Municipal de São Paulo? Sim, nós temos na Câmara Municipal de São Paulo toda uma política de dados abertos instituída já há vários anos, contratos, salários, todas as informações, como também tem a Câmara Federal, eu acompanho pelo Infoleg,
todos os dados que estão ali disponibilizados, né? E eu acho, aliás, que esse é um dos aprendizados de todo esse cataclisma pelo qual nós atravessamos agora, né? Como é importante, como há uma demanda por maior transparência, foi uma grande oportunidade de mostrar de uma maneira mais visível, né? Todo o trabalho, aliás, toda a competência dessas equipes técnicas nos parlamentos envolvidas para que a coisa funcione, para que a gente dê conta dos resultados, né? Então, me parece que sim, há uma política de dados abertos estabelecida e que tende a se aprofundar diante, e que fica mais patente, aliás, numa situação como essa. Pelo menos na Câmara, todas as deliberações são absolutamente passíveis de checagem, de acompanhamento, são seguras e se pode, sim, ter acesso a esses dados. Gente, fazer um comentário que ano passado, no Logistech Forum, nós tivemos uma apresentação do Wagner Padilha, colega casa da Patrícia Almeida, e ele contou um pouco sobre o Infoleg, sobre detalhes da plataforma. Então, nós disponibilizamos isso no formato de podcast. Então, acho que nós estamos falando muito dessa plataforma, acho que já é algo muito familiar para a gente, mas todas as pessoas que estão aqui assistindo, eu recomendo que ouçam esse podcast para entender um pouco mais da plataforma, para que usem a plataforma no seu cotidiano. É algo. Eu divido a minha vida entre discutir legislativo, entre acompanhar o legislativo, um antes e um depois do Infoleg, porque é realmente uma ferramenta essencial. Eu vou voltar para o inglês fazer essa pergunta para o Sofiane. I have two attendees asking how does in your case, on the remote House of Commons, how does this impact the open data? Are you still able to share the data from the legislative process with for the society, for the public in general? I don't think there is a direct relationship with our reaction to COVID-19 with the virtual parliament and open data. Open data, if anything going to happen to open data, is going to be better because everything going to be digital now. I think the purpose of open data is a little bit different than enabling a virtual parliament. It have a lot of usage. Some of them can be internal to parliament themselves, and many of them is to facilitate the usage of the parliamentary data by social societies, external partner, and other industry. Then to answer your question, there isn't a big correlation between what we are doing. The only thing, as Patricia said, our network was focused on open data, and this crisis came, then we really moved and we started to use the same network with the same parliament. And this is show you the value of investing in international cooperation and partnership, because it's not like a closed box where we can speak only about this. It's established links that we can leverage in situation that we don't expect. And that's what happened. We saw some local legislative houses here in Brazil, which they provided a feasible solution for members, but they didn't provide, for example, an open link for citizens to watch the session. So they had a deliberation, they had a system internally, but since it's their first time implementing a solution like this, when myself, I call them, say, okay, how can I access the session? How can I watch the session? How can I see the agenda? How can I see the voting? And they look at me, we never thought on that. So I think it's a process on, again, it's not a digital transformation process. I mean, it's a digital transformation calamity, because
we're learning what we are supposed to learn in years. We are learning in days. So people are learning on the go. They are implementing and trying by trial and error to find a solution. So I think it's interesting to understand this education process on public servants, on how they can provide a solution with openness, with participation, and actually use this moment to boost the open parliament and the digital parliament agenda. De volta para português, desculpa. Patrícia, nós temos uma outra pergunta da Débora Gershon. Desculpa, Débora, se eu falei seu nome de uma forma equivocada. Ela pergunta, Patrícia, se há alguma sistemática definida para acesso dos parlamentares à democracia nesse contexto de deliberação remota. Perdão, Luiz, cortou aqui. Você pode repetir, por favor? Claro. A Débora Gerson, ela pergunta se há alguma sistemática definida para acesso dos parlamentares ao portal e-Democracia, nesse contexto da deliberação remota. O acesso é o mesmo que existe hoje. O e-Democracia ele pode ser acessado de fora. Né? Ele nunca teve preso ao contexto só da instituição. O que nós estamos trabalhando dentro da estratégia digital para as próximas entregas é algo que, nesse projeto que eu mencionei do processo legislativo mais digital possível, é trazer as várias contribuições do cidadão, dos vários canais, do e-Democracia, da enquete, dos outros canais, para que fiquem naturalmente disponíveis para o parlamentar uma análise mais profunda estatisticamente e qualitativamente para esse parlamentar nos diversos momentos, que ele não tenha que ir ao portal A, ir ao portal A, ao portal B, ao portal C, várias opções, que isso venha para ele, né, dentro do seu caminhar no processo legislativo. Aí nós estamos contando com uma série de pequenos assim, mas vários projetos que contam com inteligência artificial para analisar semanticamente essas informações. Tá? Então, a resposta é, a e-Democracia em si, ele não depende de um acesso interno, mas nós entendemos essa necessidade de trazê-lo mais próximo para o caminhar do parlamentar. E aí nós estamos tentando fazer com todos os outros canais. E aí estamos usando alguns projetos de inteligência artificial para tratar isso. Porque, veja, até do ponto de vista estatístico, não é correto nós dizermos, por exemplo, que 30%, 40% da população é a favor, dos que contribuíram é a favor de tal PL. Isso veio por que canal? Esse canal é mais ou menos acessado por que extrato da população? Então, isso precisa ser tratado, né? São amostras, são dimensões, são contextos diferentes que precisam ter um tratamento estatístico, considerando estratos diferentes da sociedade. Né? Também não é correta a comparação de esse canal eu tenho 600 mil acessos ano, aquele eu tenho 55 milhões de acessos ano. Mas qual é a contribuição que um dá? Esse é mais de massa? Tá bom. Esse não é massa, esse é de pessoas com conhecimento mais preciso sobre o processo legislativo. Então, é tentar, né, dar uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais profunda, qualitativamente, dentro do quantitativo. Não sei se eu fui clara. Assim. Nós tentamos ir até mais do que essa proposta. Né? Vamos ver se a gente chega lá. Perfeito. Gente, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui e a gente está nos nossos 2 minutos finais. Eu vou conectar vocês, nós vamos conectar vocês com os participantes aqui, com todas as pessoas que ficaram até 8h20 da noite conosco hoje discutindo sistema de deliberação remota.
Eu só pediria que a gente vai encaminhando agora para o final. Digo para os participantes que podem falar conosco, podem nos buscar por e-mail, e a gente vai responder as perguntas todas que ficaram ainda, em virtude do tempo reduzido que a gente teve. E eu deixo um espaço aberto aqui agora, eu costumo dizer, para fazer alguma consideração final, se não em um tweet, em algo muito próximo de um tweet, a partir para o nosso encerramento. Patrícia, você gostaria de começar? Além de agradecer a oportunidade, eu queria destacar o poder da colaboração, né? Eu acredito que esse momento Covid, ele é só o primeiro de vários que nós vamos nos deparar, né? Várias motivações que vão nos demandar parar tudo e rever o que nós estamos fazendo. E, naturalmente, não teremos tempo. Então, quanto mais próximos nós estivermos, menor vai ser essa dor. Do ponto de vista da TI também, é importante que ela esteja muito próxima da estratégia, né? E que isso possa, as decisões sejam feitas quando precisa ser feita, né? No nosso caso, fez muita diferença coisas muito pontuais que foram tomadas, decisões muito pontuais que foram tomadas há algum tempo atrás. E talvez outras poderiam fazer mais diferença. Então, é isso. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Nazaré, você gostaria de fazer uma fala final? Além de reforçar, né, o que disse a Patrícia sobre a necessidade dessa colaboração crescente, não só interparlamentar, mas eu diria também intraparlamentar, entre os diferentes setores e atores envolvidos, porque é muito importante essa cooperação multidisciplinar. Também dizer que um grande aprendizado nesse período foi a possibilidade que esses instrumentos de tecnologia revelam, não só como o uso intensivo da inteligência artificial para muitas utilidades no parlamento. A gente teve, por exemplo, a experiência de fazer audiências públicas presenciais e virtuais simultâneas. As colaborações virtuais chegaram a um número muito maior e com qualidade maior do que aquelas colaborações que chegaram presencialmente. As reuniões, a gente ouviu secretários que muitas vezes não compareciam porque não disponibilizavam tempo para isso. Então, a gente pode ampliar muito mais a visibilidade do Poder Legislativo. E, enfim, eu acho que os parlamentos se mostraram resilientes, ou seja, responderam rapidamente e bem à crise e vão, eu acho que, sair desse processo melhores do que entraram. Sofiane, we are going to the ending of our webinar. Deeply thankful for your presence here today with us. So I challenge Patricia and Nazaré, if not in one tweet, very close to one tweet, to make their closing remark. Well, thank you for giving us the opportunity to exchange. I look forward to have the English version of the Portuguese comments. But in one tweet, I can tell you one word. At the end of COVID-19, the parliaments will not work as they used to work in the past. And whatever we are doing today is going to shape the future.